Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. A gente sabe que viver com baixa visão é um desafio constante. Porém, tem algumas coisas que quando a gente descobre, né, essa deficiência, as pessoas elas meio que não te contam isso, principalmente outras pessoas que já vivem com essa deficiência, não chegam para você e falam sobre essas coisas que você vai ver ao longo da sua vida, para que você já tenha um certo conhecimento, um certo entendimento do que vai acontecer dali para frente, depois da descoberta da sua deficiência, e até para que você possa viver bem, né, no seu dia a dia com essa deficiência visual. Então, pensando nisso, no vídeo de hoje eu vou te falar 7 coisas que ninguém te conta sobre viver com baixa visão, e que eu tenho certeza que a partir do momento que você descobrir essas 7 coisas que eu vou te falar aqui, a tua vida ela vai mudar totalmente e você vai ter uma percepção diferente da tua realidade, do teu dia a dia, de um entendimento melhor, né, de como viver com essa deficiência. A primeira coisa que eu listei para a gente conversar aqui das 7 coisas não é sobre simplesmente não enxergar bem. Né? A grande maioria das pessoas não entendem que viver com baixa visão é um cansaço constante. Não é só sobre você enxergar bem ou não alguma coisa, é sobre muitas vezes a gente ter que se esforçar muito para conseguir fazer uma coisa que é simples, como por exemplo cortar os alimentos para fazer uma salada. É sobre você muitas vezes ter que pensar muito como que você vai fazer uma atividade, porque muitas vezes aquilo não é acessível para você. E eu quero contar para vocês o quanto que isso cansa, o quanto que isso é desgastante. Então, às vezes, você vai encontrar uma pessoa com deficiência visual na rua e que muitas vezes ela está cansada, ela está exausta. Não é cansada de simplesmente esforço físico, de fazer um monte de coisa, de trabalhar em um local pesado, não é isso. Mas o cansaço mental de ter que estar o tempo inteiro pensando, tentando entender como que vai fazer aquilo, mesmo que seja uma tarefa simples. E muitas vezes a maioria das pessoas que não vivem com essa deficiência, né, que estão ao nosso redor, não entendem e acabam dizendo pra gente que a gente não tá cansada, né, que a gente não fez nada, e realmente isso pode acontecer. Pode ser que um dia você fique tranquila, não faça muitas coisas, porém mesmo não fazendo muitas coisas, você ficou cansada, porque muitas vezes você fez uma atividade que demandou muito do seu cérebro de pensar e entender como que aquela atividade ia ser feita, por mais simples que seja. Muitas pessoas não entendem que a gente tem uma deficiência visual e isso, na maioria das vezes, cansa no nosso dia a dia. Né? A gente tá sempre ouvindo, quase que todos os dias, aquela frase, né? Ah, tá bem ali, você não tá vendo não, você tá cega. E às vezes dá vontade da gente simplesmente falar que a gente tá cega realmente, não que a gente esteja, mas só para fazer com que a pessoa entenda mais ou menos como que a gente tá. Então, assim, tem coisas que a gente vai conseguir enxergar, só que tem muitas coisas que a gente não vai ver, que a gente não vai ter enxergando realmente, e ter que explicar isso o tempo inteiro é um pouco desgastante, é cansativo, né? E ninguém te conta isso quando você fica, né, se torna uma pessoa com deficiência ou quando você descobre que tem uma deficiência visual, ninguém te conta que você vai passar por isso. Às vezes você está no supermercado, você está pegando um produto, colocando perto do rosto para conseguir identificar qual é aquele produto, ou se aproximando para conseguir identificar o preço. E aí, às vezes, a pessoa faz piada com aquilo e você acaba ouvindo. Às vezes também acontece de alguém chegar e te perguntar o que que você tem no olho, por que que você está assim. Assim, eu, por mim, não tenho problema nenhum em explicar, em falar. O problema é quando isso acontece muitas vezes, e às vezes acaba que eu tô de TPM, não tô num dia muito legal, tô um pouco mais estressada, e não quero conversar muito sobre isso, não quero explicar muito. Então, de certa forma, viver com deficiência visual, principalmente a baixa visão, que não é tão conhecida, é um pouco cansativo por conta dessas questões, né, de ter que viver em sociedade, ter que estar explicando sempre a mesma coisa, e também, na maioria das vezes, até as pessoas que convivem com a gente não entendem, mesmo a gente explicando 1 milhão de vezes, mesmo a gente mostrando o que dá e o que não dá para fazer, as pessoas meio que não querem acreditar naquilo. Porque às vezes, por exemplo, ela te vê fazendo uma atividade complexa, no ponto de vista dela, e aí uma coisa do dia a dia que você não consegue fazer, na cabeça dela, ela acha que você está mentindo.
Só que na verdade não. Cada pessoa com deficiência tem uma habilidade específica, então vai ter pessoas com deficiência que vai ter facilidade com uma coisa, tem pessoas com deficiência que vai ter facilidade para outra coisa, tá tudo bem, porque cada ser humano, ele é único e não tem como a gente pegar a deficiência, colocar dentro de uma caixa e dizer que o deficiente visual é só isso aqui, porque a gente é muito mais do que isso. Inclusive, a gente é muito mais do que somente a nossa deficiência. A terceira coisa que ninguém te conta sobre viver com deficiência é a independência, ela dá medo. Então, se você tem uma deficiência visual e quer se tornar uma pessoa mais independente, seja de conseguir ir ali no supermercado sozinha, seja de fazer uma viagem que é algo mais desafiador, né, para a gente que tem deficiência, mas a independência, ela vem acompanhada do medo. Isso não significa que a gente tem que ter medo realmente e abandonar. Não. O que eu estou querendo dizer com isso? Na verdade, é um conselho para você. Se você quer se tornar uma pessoa mais independente, quer fazer as suas coisas, quer tentar fazer as coisas, porém o medo ele vai aparecer. Eu quero que você não desista, que você vá com o medo mesmo, né? A minha psicóloga ela sempre fala que a gente tem que ir apesar do medo. Então vai com medo mesmo e tenta. Se der certo, maravilha. Se não deu, você tentou. Você foi lá e fez. Porque não tem nada mais frustrante do que você querer muito fazer alguma coisa e você não ir só por conta do medo que a baixa visão colocou em você. Teve, para vocês terem uma ideia assim, do quanto que o medo ele é real na baixa visão e do quanto que isso impacta, né, a nossa vida, principalmente quando a gente vai fazer uma coisa nova, eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu. Um dia desse eu fui encontrar com uma amiga em um restaurante, a gente foi almoçar. A amiga eu conheço, beleza, já tenho intimidade, conheço, sei quem é e tal, só que o restaurante era novo, eu nunca tinha ido lá, nem naquele bairro, nem naquele restaurante, então eu não sabia mais ou menos a rota que o Uber ia pegar, e não sabia a entrada do restaurante, enfim, eu tava com muito medo, para vocês terem noção do nível do medo que eu estava nervosa, ansiosa, a minha mão chega ficava assim suando e por muitas vezes a minha cabeça ela dizia para mim não vai, você não vai conseguir, você não vai encontrar a pessoa lá, você vai passar vergonha, não sei o quê. A minha cabeça estava o tempo todo dizendo isso. Só que eu entendendo tudo o que estava acontecendo, eu falei não, tá tudo bem para mim mesma, sabe? Eu falei tá tudo bem, mesmo eu estando com medo, mesmo não acreditando, eu falava que estava tudo bem, que eu devia ir. Eu fui com medo mesmo. E quando eu cheguei lá, o Uber parou em um lugar. E aí eu falei para ele, eu não tô conseguindo enxergar qual é a porta que entra no restaurante, né? Aí ele falou em tal lugar, apontou assim, me mostrou mais ou menos, mesmo não enxergando muito bem, depois ele me mostrou mais perto. Então as pessoas, elas vão te ajudar. E o mais engraçado é que quando eu cheguei lá no restaurante, essa minha amiga, ela já sabia da minha deficiência, ela se levantou e foi em direção à porta quando ela viu que eu estava indo. Então, eu automaticamente percebi que era ela, porque eu reconheço ela de longe, é uma pessoa que tem muito contato, né. Então, quando eu vi que ela se levantou e estava vindo, eu já fiquei mais tranquila, fiquei mais aliviada, e foi tudo um mil maravilha, foi bem tranquilo. Então, assim, para vocês terem uma ideia de como coisas básicas do dia a dia, o medo ele vai estar ali presente na nossa vida, porque é uma situação nova, que a gente nunca vivenciou com a nossa deficiência. E isso vai acontecer do medo, né? É normal você sentir medo quando você está fazendo uma coisa pela primeira vez. E aqui é independente de você ter deficiência ou não. Isso aqui acontece com a pessoa com deficiência e com a pessoa sem deficiência. E o que eu quero que você, nessa situação, é que você tenha coragem para enfrentar esse medo e para mostrar para esse medo que, mesmo com medo, é importante a gente ir, viver novas experiências e ter histórias para contar, como eu estou contando para vocês agora. Uma outra coisa que ninguém te conta é que você desenvolve habilidades que a maioria das pessoas não desenvolveu ou não tem aquela habilidade. Por exemplo, você desenvolve uma habilidade de audição, de percepção, uma habilidade de decorar realmente as coisas. Eu, por exemplo, sei exatamente onde está cada coisa aqui no meu quarto e se mexer uma coisinha eu já sei. Por mais que não enxergue tão bem, eu tenho essa habilidade de memória muito boa, sabe? A minha audição mais ou menos, mas a minha memória, graças a Deus, funciona muito bem. O meu olfato, ele é muito bom. Então, assim, tem coisas que eu vou desenvolver um pouco mais, tem coisas que outra pessoa vai desenvolver um pouco mais, e a gente vai aprendendo a adaptar a vida de acordo com o que a gente enxerga, de acordo com o que a gente consegue ou não fazer. Essa é uma coisa que ninguém me contou, e só ao longo do tempo, vivendo com essa deficiência, que eu fui percebendo, cara, como eu adapto as coisas,
como mesmo as coisas sendo desafiadoras, é possível ir lá e adaptar. É possível, por exemplo, eu fazer uma comida, por mais que eu não sei como é exatamente o que faz, mas eu vou aprender. Eu vou adaptar a minha cozinha, eu vou adaptar o ambiente que eu estou para conseguir fazer aquela atividade. E querendo ou não, essa adaptação que a gente faz é uma adaptação que funciona muito bem para a gente, porque a gente sabe o que a gente enxerga, o que a gente não enxerga. Então, às vezes isso pode ser até natural e você não percebe o quanto que você adapta as coisas no seu dia a dia para viver bem com essa deficiência. Então, eu quero que a partir desse momento você comece a observar o que você adapta no seu dia a dia para que você possa viver de uma forma mais tranquila, mais interessante, com mais independência, tendo a baixa visão. Então, veja o quanto que a gente é incrível, né? O nosso poder de adaptabilidade, ele é incrível, e mesmo com a deficiência, a gente não perdeu isso. Mesmo com a deficiência, a gente continua sendo um ser humano adaptável e que aprende a adaptar cada coisinha do nosso dia a dia para viver bem e melhor com essa deficiência. A quinta coisa que ninguém te conta e que eu vou te contar agora é que nem todos os dias são iguais. Tem dias que são muito bons, que você consegue fazer muita coisa, consegue adaptar tudo, resolver tudo da sua vida, porém tem dias que, meu Deus, é só ladeira abaixo. Esses dias, por exemplo, eu estava passando por uma crise de ansiedade que eu não sei de onde veio, e do nada meu cérebro estava enchendo a minha cabeça de coisas dizendo: ai, você vai ficar cega, você não vai conseguir fazer suas coisas, você não vai conseguir isso, você não vai conseguir aquilo, sabe, minando. E nesses dias em que a gente tá ruim, digamos assim, tá um pouco para baixo, tudo que a gente precisa é não acreditar no que o nosso cérebro está dizendo e começar a fazer coisas que a gente é bom, começar a fazer coisas que a gente acredita, começar a fazer coisas que mostrem para o nosso cérebro o contrário. Então, por exemplo, quando chega um dia ruim, um dia difícil, eu acolho aquela dor, eu procuro entender o que está acontecendo, né? Porque, por exemplo, estava acontecendo de eu acreditar de que, por exemplo, eu ia ficar cega. Isso é uma possibilidade que pode acontecer? Pode. Mas não está acontecendo agora. Então, como não está acontecendo agora, o que, que eu fui fazer? Eu fui ler um livro, fui mostrar para o meu cérebro que eu estou vendo, que eu estou vivendo, que eu estou enxergando. Por mais que essa seja uma possibilidade real que pode acontecer, mas é no futuro. A gente não sabe. A gente não sabe nem se vai acontecer realmente, nem quando isso vai acontecer, se realmente chegar a acontecer. Eu sei que foi meio louco aqui o que eu falei, mas é real. Então, assim, às vezes a gente vai estar passando por dias muito difíceis, às vezes uma coisa simples que a gente acha que a gente consegue fazer, a gente vai lá e faz e não consegue, não dá conta, e a gente fica muito frustrado, assim como qualquer outra pessoa, assim como qualquer outro ser humano que colocou muita expectativa em cima de uma coisa, mas quando foi lá tentar fazer não conseguiu, vai ficar frustrado. Então, com a gente não é diferente, porque a gente é um ser humano para além da deficiência, como eu sempre falo para vocês. Então, vão ter dias muito bons, vão ter dias ruins, e eu espero que, apesar desses dias ruins, você acolha a sua dor por um tempo, né? Fique ali no seu casulo, entenda o que está acontecendo, mas depois que você saia desse casulo e você veja as coisas incríveis que tem ao seu redor, na sua vida, o que você consegue fazer, mesmo com a deficiência visual, e foque principalmente nas suas qualidades. Eu sei que a gente também tem defeitos, todo mundo tem, mas nesses dias ruins, nesses dias em que insistem em fazer a gente acreditar que a gente não é capaz, a gente precisa principalmente olhar para as nossas qualidades, para colocar mais ênfase na gente e acreditar ainda mais no nosso potencial que a gente tem diante de nós. Esses dias são assim desafiadores, mas eles são necessários para que a gente enxergue um pouquinho mais a nossa força, para que a gente enxergue o quão grande a gente é e o quanto de coisa a gente consegue fazer mesmo com essa deficiência. E a sexta coisa é a nossa autoestima pode ser afetada. Principalmente se você nasceu com a baixa visão e você nasceu em um ambiente onde as pessoas viviam falando para você que você não era capaz, que você não ia conseguir, que você não dá conta, a sua autoestima, ela acaba caindo e você acaba realmente acreditando naquilo porque você é uma criança e você não sabe realmente o que você é, o que você não é, o que você consegue, o que você não consegue. Então você acabou ouvindo tudo isso, colocando para dentro de você e carregando isso como um amuleto. Só que eu venho aqui para dizer para você que você não é isso. Tudo bem, você pode até não conseguir fazer algumas coisas, mas tem muitas outras coisas que você consegue fazer.
E a comparação, ela entra muito nisso, né? A gente acaba olhando na rede social a vida das outras pessoas, tanto de quem tem baixa visão, como de quem não tem também. E a gente acaba caindo nesse limbo da comparação, que não é nada bom, que só atrai coisa ruim para nossa vida, porque a gente acaba acreditando que a gente não é capaz e que a vida do outro, tudo dá certo para o outro e para a gente não dá. Então a gente vai acabar colocando a culpa de tudo isso na deficiência, tirando um pouco, né, a responsabilidade que a gente também tem com a nossa vida. Eu sei que a deficiência, ela tem uma culpa por grande parte das coisas que acontecem na nossa vida, mas tem coisa que é responsabilidade nossa também. E a gente precisa entender que, apesar de ter essa deficiência, a gente é capaz, a gente consegue, a gente dá conta. E se você cresceu nesse ambiente onde tentaram te diminuir o tempo inteiro, eu tô aqui para dizer que você é capaz, que você é incrível, que você pode mudar o rumo da sua vida, basta você começar a acreditar no seu potencial, no que você consegue fazer e parar de acreditar nessas coisas ruins que foram impostas a você, que eu tenho certeza que isso vai mudar totalmente a forma como você olha para a sua vida, a forma como você vive ela no seu dia a dia. Porque não dá para a gente crescer em um ambiente onde a gente acredita que a gente não é capaz. A gente só consegue florescer e crescer quando a gente acredita no nosso potencial e a gente está em um ambiente que fortalece isso, que acredita na gente também. Então, eu espero que vocês não acreditem nessas coisas, né, que foram impostas para vocês, que infelizmente acontece porque a gente é um ser humano. Mesmo com deficiência, a gente tem as nossas capacidades e habilidades. Por último, mas não menos importante, uma das coisas mais fundamentais que eu tenho aprendido ao longo do tempo com essa deficiência e que ninguém me contou, que eu estou aqui para te falar, é que você vai aprender a se fortalecer. Você vai aprender a elevar a tua autoestima, você vai aprender a ter autoconfiança, você vai aprender a se aceitar do jeito que você é. E essa é uma das fases mais bonitas da baixa visão. O momento em que você entende que, ok, isso aconteceu comigo, eu não tenho responsabilidade sobre isso, aconteceu, mas eu tenho responsabilidade sobre o que eu vou fazer de agora em diante. E aí você começa a acreditar que você é capaz, que você pode, que você dá conta, você começa a florescer, você começa a crescer como pessoa, como um ser humano que, independente da deficiência, foi lá e fez acontecer. Foi lá e correu atrás, foi lá e acreditou. Porque eu acredito em você e é capaz, né? Todo mundo que tem uma deficiência é capaz de fazer as coisas. E a gente só precisa olhar um pouco para a gente, para as nossas habilidades e entender que vai ter coisa que a gente não vai conseguir, vai ter profissão que infelizmente a gente não vai conseguir exercer, como por exemplo medicina. Tem pessoas com baixa visão que estão na área da saúde, tem, só que é muito desafiador, né? O nosso olho ele não consegue dar conta de coisas pequenicas, não sei nem se existe essa palavra, mas enfim, pequenos que existem na área da saúde. Então, assim, já é desafiador para quem não tem, imagine para a gente. Eu não estou querendo diminuir a gente, mas eu estou querendo dizer que é importante que a gente tenha autoestima, principalmente de reconhecer os nossos talentos, as nossas habilidades, entender onde que isso se aplica para que a gente possa ir lá e fazer com que isso dê certo, para que a gente reconheça o nosso potencial, que mesmo com a deficiência tem coisas que a gente vai conseguir fazer e tem coisas que infelizmente a gente vai ter que deixar de lado, por mais que seja uma paixão, por mais que você ame fazer isso, vai ter coisas que você não vai conseguir fazer. Por exemplo, eu sempre admirei pessoas que dirigem, pessoas que têm habilitação, que têm a possibilidade de ir para um lado e para o outro, sabe, que tem a autonomia de fazer isso, a liberdade que dirigir proporciona. Por mais que eu quisesse, por mais que eu ache bonito, é uma coisa que eu não consigo fazer, não posso, né? A legislação não permite e eu, mesmo que a legislação permitisse eu dirigir, tirar a carteira de habilitação, não faria isso, porque é uma coisa que coloca tanto a minha vida quanto a vida de outras pessoas que não tem nada a ver com a minha deficiência em risco. Então, assim, a parte mais bonita da deficiência é isso, quando você entende o que você consegue e o que você não consegue. Você aumenta a tua autoestima e você entende que apesar da deficiência tem muitas coisas que você consegue fazer e você acaba acreditando no seu potencial. E é isso que eu desejo para você. Eu espero que essas 7 coisas que ninguém nunca te contou sobre a baixa visão, ela tenha feito
total sentido na sua cabeça, né, de pessoa com deficiência visual. Eu tenho certeza que você se identificou com uma coisa ou outra que eu falei aqui. E se você não tem nenhuma deficiência e ficou até aqui, muito obrigada. Eu imagino que agora você tem um conhecimento a mais sobre a nossa deficiência visual e principalmente sobre como funciona aqui a nossa cabeça, o nosso cérebro, e agora você está apto a conviver em sociedade de uma forma mais tranquila com uma pessoa com deficiência visual. Peço que você deixe seu like se você gostou desse vídeo, compartilhe com uma pessoa que você tem conhecimento de que ela vai gostar desse conteúdo ou que ela vai querer assistir para aprender. Eu vou ficando por aqui, um beijo para vocês e até o próximo vídeo.